Ô, gente, vamos lá. Vamos fazer revisão de geometria inteira em 5 minutos. 5 não, 10. A gente começa pelos entes fundamentais da geometria. O que é isso? Toda geometria é baseada nessas três coisas. Ponto, reto e plano. Essas três coisas não têm definição e tudo sai a partir delas. E aí a gente tem a reta infinita para os dois lados. O que seria a semi-reta? Seria metade de uma reta. Ela tem um início e não tem final. E o segmento de reta tem um início e um final, beleza? Essa ideia de semi-reta ser metade da reta também serve para o plano. O que é o semiplano? É metade do plano, beleza? Então, tem pegar o plano, passar uma reta por ele, ele fica finito por um lado e infinito para os outros lados. Fechou? Aí, dentro de retas, tem um negócio chamado posição relativa entre duas retas. Presta dois retas paralelas, retas concorrentes. Cuidado que se for uma reta, ela pode ser concorrente assim, ó. O desenho, uma reta, lá na frente ele vai fazer o quê? Se encostar, tá bom? Retas paralelas, concorrentes, perpendiculares, quando é concorrente e faz 90 graus. E tem uma reta chamada reta reversa. Essa reta reversa só acontece em 3 dimensões. É quando existe um plano para essa reta azul e essa reta vermelha corta esse plano. E não existe um plano que contém essas duas retas, tá bom? Isso acontece só em 3 dimensões. Outra coisa, reta coincidente. Imagina que eu tracei a reta AC e AB. Todos os 3 pontos estão sobre a mesma reta. Então, a reta AC é a mesma reta do que a reta AB, tá bom? Então, a gente chama de coincidentes. Então, paralelas, concorrentes, perpendiculares, coincidentes e reversas. Agora, falar de ângulo. Primeiro, que vocês já estão numa idade que vocês têm que saber a definição de tudo que a gente vai falar, tá? O que é ângulo? Ângulo é a região compreendida entre 2 segmentos de reta com um vértice em comum. Você pega 2 segmentos de reta, coloca um vértice em comum, a região entre eles eu chamo de ângulo. Normalmente vai ser medido em graus ou radianos. E 2π radiano equivale a 360 graus, tá? Você pode fazer uma regra de 3 e ir voltar, beleza? Então tem a definição do ângulo e tem alguns nomes que são necessários. Ângulo nulo, ângulo reto, ângulo raso, ângulo completo. Tranquilo? Aí quando um ângulo é qualquer medida de 0 até 90 graus, eu chamo de ângulo agudo. Quando o ângulo é qualquer medida de 90 a 180, eu chamo ele de obtuso. Quando o ângulo é qualquer medida de 180 a 360, eu chamo de côncavo. Beleza? Depois a gente começa a falar sobre os polígonos. O que são polígonos? Definição. Figura plana, simples, fechada, formada apenas por segmento de reta. 4 características. Figura plana, aqui 2 dimensões. Simples. Simples quer dizer que não tem retas se cruzando. Figura plana, simples. Fechada, aqui é fechada, que é na aberta. Formada apenas por segmento de reta. Cuidado, que daqui a pouco, na próxima matéria, a gente vai falar de figuras em 3 dimensões e a gente vai definir o que é um poliedro. E os poliedros, eles são formados por polígonos. Mas vocês ficam toda hora enfiando a circunferência lá no meio. Então tem que ter a definição direitinho na sua cabeça do que é um polígono, tá? Aí no polígono a gente define vértices, a gente define lado, ângulo interno e ângulo externo. Cuidado que eu vejo que às vezes vocês confundem. Ângulo interno é o de dentro, é claro. Ângulo externo é o tanto que o ângulo interno falta para chegar em 180. Todo mundo entendeu isso? O ângulo externo é o tanto que o ângulo interno falta para chegar em 180. Tem gente que acha que é tudo de fora. Não é tudo de fora. 180. Ó, esse ângulo aqui é o interno. Esse aqui é o externo. Esse mais esse é 180. Beleza? Aí tem os nomes, né? Normalmente vocês sabem, né? Triângulo, quadrilátero, pentágono, hexágono. Parece com um jogo de futebol, né? Hexacampeão. O início parece com ser campeão. E o final é sempre o gono, porque tá falando do polígono.
tá bom? Aí tem polígono côncavo e convexo. Vocês lembram do que eu falei? Côncavo é o cavo, é o que tem buraco. Então, o que é ter buraco? Dado dois pontos quaisquer escolhidos aleatoriamente dentro do polígono, traça-se uma reta, um segmento de reta. Se esse segmento de reta sempre está contido dentro do polígono, ele é convexo. Se o segmento de reta às vezes ficar fora do polígono, ele é côncavo, tá? Mas no geral, eu acho que ninguém vai perguntar para vocês o que é. Você vai ter que bater o olho e saber, tá vendo? Outra coisa, polígono equilátero, equiângulo e regular. Polígono equilátero é que tem os lados iguais. Polígono equiângulo é que tem os ângulos iguais. E polígono regular é que tem lados e ângulos iguais. Ok? Aí tem as fórmulas de soma dos ângulos internos, soma dos ângulos externos. O que é a soma dos ângulos internos? Você pega um polígono, a soma de todos eles é a soma dos ângulos internos. Aí, a partir dele, você pode calcular o que é um ângulo interno. Mas o ângulo interno só faz sentido no polígono que é o quê? Regular. E aí todos os ângulos serão iguais, e aí você pega esse resultado e divide por n, que é o número de lados. Vocês entenderam? A soma dos ângulos externos sempre é 360, e um ângulo externo de uma figura regular vai ser o 360 dividido pelo número de lados. Faz sentido? Então, ângulo interno, quando eu falo o ângulo interno, só faz sentido eu falar de quê? De uma figura que é regular, que todos são iguais, tá bom? Número de diagonais, n menos 3 vezes n sobre 12, beleza? Aí a gente fala dos dois tipos de polígonos mais usados, que são os triângulos e os quadriláteros. Quando eu vou falar dos triângulos, o que é triângulo? Qual que é a definição de triângulo? Tem três, não. Polígono de 3 lados. Pode falar figura? Não. É polígono de 3 lados. Vocês lembram que a gente faz uma definição vai puxando a anterior? Então, triângulo, polígono de 3 lados. Aí tem uma classificação quanto aos lados: 3 lados iguais, equilátero; 2 lados iguais, isósceles; 3 lados diferentes, escalenos. E tem uma classificação quanto aos ângulos: um ângulo reto, triângulo, retângulo. Se um dos ângulos for maior que 90, eu vou chamar de triângulo obtusângulo. Se todos os ângulos forem menores que 90, eu chamo ele de acutângulo. E aí, gente, presta atenção, né? Porque só a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Se um é reto, tem jeito de ter 2 retos? Não tem. Tá bom? Aí, pode continuar? Pode. O MC Bimbal, né? Esse macete aqui. Esse macete é para você decorar quais são as sevianas. O que são sevianas e pontos notáveis? São retas definidas dentro de um triângulo. Então, mediatriz. O que é a mediatriz? Mediatriz, eu posso pegar a mediatriz de cada lado de um triângulo, ou posso pegar a mediatriz de um segmento. É quando você pega um segmento, pega o ponto médio e sobe fazendo 90 graus. Aí imagina que eu fiz isso, ó. Peguei o ponto médio e subi fazer 90 graus. Peguei o ponto médio e subi fazer 90 graus. Peguei o ponto médio e subi fazer 90 graus. Sendo esse o ponto médio. Aí eu achei um ponto. Esse ponto recebe o nome de circuncentro. E ele tem uma característica, um superpoder, que é o centro do círculo que circunscreve esse triângulo. Todo mundo entendeu? Você traçou as mediatrizes, bateu tudo num ponto só, aí você deu um nome para ele e você percebeu que ele tem o poder de ser o centro do círculo que circunscreve a circunferência. Beleza? Bissetriz. Bissetriz é a reta que divide o ângulo ao meio, não é? Imagina que você tem um triângulo, você define lá vários ângulos. Aí você traçou as bissetrizes. Quando você percebeu, as bissetrizes estão se encontrando exatamente um ponto. Você deu o nome desse ponto sendo um centro. E aí você percebeu que ele tem um superpoder: ser o centro do círculo inscrito a esse triângulo.
E aí, uma coisa interessante enxergar, que é uma característica da circunferência, quando você tem uma circunferência e você traça uma reta, daqui até aqui, ó, é o raio, não é? E isso faz 90 graus. Às vezes, em geometria plana, você usa muito isso em questões. Você tem uma circunferência, você traça uma reta, traça o raio, faz 90 graus. Esse ângulo de 90 graus, ele pode ser útil em exercícios, tá bom? Aí, agora a gente vai para a mediana. O que é a mediana? Mediana é a reta que liga o ponto médio de um dos lados do triângulo até o vértice. Então aqui, ó, eu saí do ponto médio aqui e liguei no vértice aqui. Saí do ponto médio aqui, liguei no vértice aqui. Saí do ponto médio aqui, liguei no vértice aqui. E aí, o que eles perceberam? Que esse encontro, eu vou chamar de quê? Baricentro. Beleza? E esse baricentro, ele também é o centro de massa do triângulo. E aí, ele tem uma característica, o superpoder dele é dividir na proporção 2:1. Tipo assim, se daqui aqui é 10, daqui até aqui vai ser 20. Pode ser usado em algumas resoluções. Tá bom? Sabe onde eu vou usar isso aqui? Lá no inscrito e circunscrito. Tá vendo aqui que é 2/3 da altura e 1/3 da altura? Sim. Oi? Oi, sim. O encontro das alturas é o ortocentro. Ele só tem um nome, ele não tem superpoder. Tá? Aí agora nós vamos falar dos quadriláteros. O que é um quadrilátero? É um polígono de 4 lados. Polígono de 4 lados. E aí, eu sempre gosto de fazer esse desenho, porque tem algumas que... porque você entende a definição do que está acontecendo. Quadrilátero é um polígono de 4 lados. O trapézio é um polígono de 4 lados que tem 2 lados paralelos. Todo mundo entendeu? Sim. Então, todo trapézio é um quadrilátero? Não. Sim. Todo quadrilátero é um trapézio? Não. Aí, o paralelogramo é um quadrilátero com os lados paralelos 2:2. Então, você tem esse paralelo a esse e esse paralelo a esse. Ok? Depois, você tem os retângulos. Quem são os retângulos? São os paralelogramos com os ângulos iguais. É tudo 90 graus aqui, ó. 90, 90, 90, 90. Aí depois você tem os losangos. Quem são os losangos? São os paralelogramos que têm os lados iguais. Esse lado igual a esse lado, igual a esse lado, igual a esse lado. E aí existe um grupo que entra tanto nos retângulos quanto nos losangos, que são os quadrados. Quem são os quadrados? São os paralelogramos com lados e ângulos iguais. E aí, esse entendimento aqui, ó, gera aquelas questões. Todo quadrado é um retângulo? Sim. Vocês lembram? Já viram esse tipo de questão? Eu não entendi porque todo paralelogramo é um trapézio.